o nosso grande bigode, Kim Paim. Fala, Kim. E aí, galera? Ô, beleza garoto. aí? Como é que vocês estão aí no Brasil? Uma boa fala, meu querido. Mundo. Tudo tranquilo ou não? Achando vocês tudo tranquilo. Tava aí assistindo vocês desde cedo. E aí tava reparando, tá todo mundo de preto, menos o Alba. O Alba tá com... Tô de luz. É a foto que ele faz pro casamento. Tá quebrando aí E o Emílio tá de R.R. Soares. Eu tô aqui tô baitolinha hoje. Sextou, galera. Vamos falar da mudança de temperatura no segundo turno? O que vocês acham? Esse é um Claro. bom assunto aí que vocês estavam falando. As Sim. pesquisas mostram uma diferença agora, quase um empate, se não um empate, meu querido Kim. Pois é, o segundo turno tá bem interessante. Se a gente parar para analisar, até o primeiro turno, né, o período da eleição, tava batendo bastante, toda a turma aí tava batendo bastante na tecla das questões econômicas, inclusive nas críticas ao governo, falando economia, isso, aquilo, outro. O Sam aí estava até falando mais cedo, né, alguns números, falando na questão do setor de serviços, cresceu aí 3 vezes o esperado, e esses dados, eles estão tendo assim, uma repercussão um pouco maior. Você vê, no dia de ontem também estava comentando sobre uma queda no valor da cesta básica, também estava mostrando aí um crescimento no varejo, então a economia deu uma melhorada. E, além disso, quando a gente olha para o resultado do primeiro turno, não dá para negar que Bolsonaro ele conseguiu eleger uma bancada significativa, tanto na Câmara quanto no Senado. As melhores previsões que o próprio Valdemar da Costa Neto tinha, sei lá, falava-se em 80 deputados, na melhor das hipóteses, e a turma do PL colocou, segundo aí, 98 ou 99 deputados, que é um número, assim, considerável, quase 1/5 da Câmara em apenas um partido. E eu acho que toda essa situação, quando você coloca tudo junto, eu acho que passou uma mensagem relativamente forte. Quando a gente acompanha ali o início da semana passada, o próprio domingo à noite, onde os grandes analistas aí do consórcio começam a fazer as suas análises, na segunda-feira também, na terça-feira, muito se comentou sobre isso, sobre a força de Bolsonaro. E aí eu acho que perante essa movimentação, a turma viu que o buraco é um pouco mais embaixo, as pesquisas, elas erraram assim significantemente. Quando a gente olha, né, tinha pesquisa colocando a distância Lula-Bolsonaro, distância de 14 pontos, e quando a gente viu foi basicamente 5 pontos ali, muito mais próximo. E aí a gente vê essa mudança de tom no segundo turno. Ambas as campanhas mudando um pouco a forma como estão jogando. Bolsonaro está falando agora muito mais, né, uma pauta propositiva na maior parte do tempo. Do outro lado, a campanha do Lula, que tentava vir meio paz e amor, até como o Emílio estava falando, o Superman trouxe aí o vídeo do Pazuello, a turma deu uma radicalizada. Então a gente percebe aí nessa primeira semana um clima, começa no oba-oba, assim, pelo lado de Bolsonaro, também começa com a agenda bem forte, com prefeitos, vereadores, deputados, senadores. Bolsonaro passeou bastante aí também com alguns governadores, o Zema, o Caiado, o Rodrigo Garcia, Cláudio Castro, e estamos aí para o segundo turno. Vamos ver para onde é que vai. O Kim, o Sami sempre fala, eu concordo com ele, da questão da economia, que a economia ela sempre vai... A economia que decide a eleição. Só que a gente tem o consórcio contra, parece que os dados eles não saem, os dados positivos da economia. E como o Emílio falou também, às vezes parece que demora um tempo para a turma sentir o preço caindo, o preço dos alimentos. Você acha que a turma está atenta a isso? O preço dos alimentos caindo, a economia indo bem? Fora do consórcio, a turma está antenada nisso para o segundo turno? É meio difícil bater o martelo sobre isso, até onde a população realmente entende o que está acontecendo. Tem muita gente que às vezes, sei lá, acaba acreditando numa promessa aqui, numa promessa acolá, mas quando a gente olha assim, algumas coisas bem específicas como combustível, é inegável que o brasileiro realmente conseguiu ver uma queda no preço, assim, notória, seja no álcool, seja na gasolina. Está também começando a haver uma possível redução no preço do diesel. Então, no que diz respeito a combustível, realmente assim se deu para sentir no bolso. E as questões recentes aí ligadas à cesta básica, creio que a turma deve começar a ver, sentir no bolso também, né, nos próximos dias, ter essa melhora. Ainda no final de setembro, ali no meio para o final de setembro, a própria turma do PT já vinha fazendo algumas sinalizações que eles temiam um segundo turno, porque eles achavam que Bolsonaro ele poderia colher os frutos dessa melhora econômica agora em outubro. Então, para a turma do PT seria melhor eles conseguissem fechar essa fatura ainda no primeiro turno, mas isso não aconteceu. E a turma vem comentando sobre isso, né? Essa melhora nessa percepção. As próprias pesquisas que saíram nessas pesquisas da segunda rodada, inclusive as pesquisas do consórcio, elas têm alguns dados
que se complementam e são repetitivos, que demonstra que Bolsonaro vem reduzindo a rejeição a Bolsonaro está reduzindo, assim, todas as pesquisas vêm indicando isso, ao mesmo passo que a aprovação de Bolsonaro também está aumentando, também não tenho o que falar, e inclusive a quantidade de votos de Bolsonaro, todas as pesquisas vêm mostrando assim um crescimento relativamente sólido, desde assim, sei lá, de meados de agosto até lá. Ontem saiu uma pesquisa, inclusive, da Atlas Intel, a própria imprensa tinha pontuado que foi um dos institutos que mais acertou. Eles colocam que o Lula teve uma queda, a queda que estaria, inclusive, aí dentro da margem de erro, mas o crescimento de Bolsonaro está acima da margem de erro. Então, assim, para qualquer desconfiança, Bolsonaro, sim, ele está crescendo. Possivelmente aí, as movimentações do primeiro turno, inclusive somadas a uma coisa que está chamando minha atenção, que no primeiro momento eu senti que, inclusive até a própria imprensa não estava comentando. Se você parar para analisar, o primeiro turno acho que foi uma mensagem forte para o país, no sentido que, pela primeira vez, eu acho que existe realmente uma possibilidade do Brasil ter uma harmonia, uma certa harmonia. Porque você vai ter, em caso de vitória de Bolsonaro, o poder executivo alinhado com o poder legislativo. E eu acho que o pessoal do judiciário, o pessoal consegue sentar, consegue bater um papo, consegue destravar. Eu acho que isso acabou mandando uma mensagem para alguns setores, até para o empresariado. Assim que termina o primeiro turno, saiu até uma matéria no Lauro Jardim falando que 2 mega empresários que estavam conversando com a campanha do Lula, assim que eles viram o resultado final, viram que Bolsonaro segue forte no jogo, trataram de tentar conseguir algum contato com a campanha para tentar colocar um pé em cada canoa. Eu acho que, inclusive, esse é um dos pontos que as pessoas estavam questionando as pesquisas, né? Porque acaba por prejudicar um lado perante o outro. Ou porque o político velho é que nem perdigueiro. Isso. Tem um faro, o cara tem faro ali para correr atrás de votos, já quer se ligar ao governo e tal. E a gente vê muita gente pulando pro barco do Bolsonaro de novo. Mas agora, o que eu queria perguntar para você, Kim, porque eu acho que o Bolsonaro, o Bolsonaro ele tem rejeição, né? Tem muita gente que não gosta do Bolsonaro. Falando, eu não gosto do Bolsonaro, não gosto do jeito dele, acho o Bolsonaro grosso, acho o Bolsonaro brega, acho o Bolsonaro horrível. O PT, ele trabalhou com a rejeição. Tanto é que ela foi escalonando, ela foi de genocida a não humano. Não humano e canibal. Ela chegou ao canibal. Agora ela chegou ao canibal. Meu Deus. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas conhecem o Bolsonaro. O Bolsonaro é esse cara que tá aí, tá lá no governo, tá lá fazendo as coisas dele. Tem o Paulo Guedes. A gente sabe mais ou menos o que é o Bolsonaro. Certo. O Lula não disse a que veio. O Lula tá fazendo um discurso ali, outro lá, uma hora ele é uma coisa, uma hora ele fala do aborto, outra hora ele não fala, tal. Você não acha que o eleitor que tá meio assim em dúvida, ele não é capaz de não votar no PT porque o PT não tá se assumindo nesse momento? Eu tenho de discordar um pouco dessa, quando a gente fala assim que o PT não está se assumindo. Eu acho que o PT ele deixa algumas pontas em aberto, mas fala assim que está completamente nebuloso o que pode chegar ao Brasil. E eu não falo assim, vamos olhar o que está acontecendo na Argentina, nos países. Não, teve a prévia do programa do governo do PT, ela foi apresentada no passado, e tinha vários itens que eles colocavam bem claros. Quando você olha num contexto geral, o PT deve abraçar de vez a agenda verde, até depois a Marina veio com mais propostas. Então a turma aí que adora SG, essa agenda woke, né, importada dos Estados Unidos, pode ficar tranquilo. O PT tem a tendência a seguir esse caminho, fala muito dessa transição energética, fala da questão da necessidade da sustentabilidade, todas essas pautas que no final do dia acabam gerando uma série de regulamentações que acabam por burocratizar o ambiente de negócios, mas tudo em nome, né? Vamos aqui salvar o planeta. Eu acho que isso aqui não dá para negar. Ao mesmo ponto, o Lula, ele repetiu por algumas vezes a questão do teto de gastos, falou inclusive que quando se é responsável, não tem para que existir teto de gastos, né? Segue por esse caminho, segue por aquele outro caminho. Também se falou muito sobre a questão aí dos sindicatos, de uma questão de uma nova forma, né, de ter o que seria o imposto sindical do passado, quem sabe uma mudança. Saiu uma matéria na Folha de São Paulo que mostrava que as centrais sindicais teriam apresentado uma proposta aí para a turma do PT, onde seria 1%, que daria, até comentei isso da última vez, seria mais do que o dobro do que era cobrado no passado.
Então isso também dá para bater o martelo, deve ter alguma movimentação para esse caminho. Lula vem falando sempre que o Estado vai ser um indutor da economia, vai jogar, né, o jogo aí, o Estado pode repetir o que a gente já viu no passado. Então, eu acho que não dá para falar que é nebuloso o que está por vir. Agora, a pergunta que fica, o que o Lula vai colocar na Fazenda, né? Ou que seja um ministro da Economia. Quem serão os nomes que o Lula vai colocar para dialogar com o Legislativo, com o empresariado, fazer as pontes e tentar avançar com as propostas aí da turma da esquerda? Essa daí é a grande interrogação. Já ao lado de Bolsonaro, acho que é muito mais simples de ver. Até já está falando, né, sobre várias pautas, as coisas que ele pretende fazer caso ele seja reeleito. A gente sabe aí, viu os últimos 4 anos, então está bem fresco na memória. Ele deve continuar fazendo alguns trabalhos que vem fazendo e também deve dar prioridade para algumas reformas. Muito bem. Tá certo. Então você acha que o PT... Eu acho que não, cara. Porque tem 2 Lulas. Tem esse Lula raivoso, tem o Lula velho, Sim. o Lula de 89. Que também é meio bravo. Sindicato. O Lula de 89 Então, tá é meio parecido bravo com esse. também. E tem o Lula do Paz e Amor. do Duda Mendonça. Que é o Lula, Que é o Lula de palitozinho. Lula marqueteiro. É aquele Lula. Cê pode reparar, tem 2 Lulas. Tem esse Lula de camiseta, A carta aos com a garrafinha. brasileiros, né? Não. Tem o Lula da garrafinha, Mas o que que é treina, esse né? bravo aí, esse que fala, prender o Pazuello, ele mesmo. quero que você foda. E tem o Lula de palitozinho, esse é o de aí, ó. blazer, é lá. Esse aí é o Lula quando ele vai no coisa. Comercial. Qual é o Lula que teremos, meu querido Alex Paim? Boa. Kim Paim. Oh, desculpa, Alex. Kim Paim. Eu acho que vem o Lula Bravo. mais nervosinho. Mais nervosinho. E vem com o boleto. Mas vem com depois. E vem com o boleto. Vem com raiva. Só não vê quem não Vem quer. com raiva. Vem com o boletinho. Não é o Nelson Mandela, não, hein? Não é o Nelson Mandela, não. Sem fazer nenhum tipo de piada. Só a gente pensar assim, em termos de ser humano, né? Assim, o ser humano em si, às vezes, já tem um comportamento... E a gente fala assim, pô, até onde o ser humano consegue ir? E quando a gente olha o que aconteceu com o Lula, pô, perdeu a esposa, né? Também viu aí o neto, aí perdeu o irmão. Então acho que ele deve ter acumulado essa raiva dentro dele, aí perante os anos. E você vê que sempre que meio que aparece uma oportunidade, ele dá uma derrapada e ele meio que coloca para fora, né? Você só fala normalmente que o coração tá cheio. Então acho que seria inevitável que o Lula... a querer, né, tirar satisfações com algumas pessoas, caso ele volte ao poder. Inclusive, o PT já vem se movimentando aí nas redes sociais, algumas ações aí no âmbito jurídico contra pessoas, grupos de imprensa. Então, eu acho que o PT não vê o Lula do Mendonça, não. Vê o Lula da garrafinha. Boa, Kim. O Kim Lula Paim raivoso. sempre com... Obrigado, viu, Kim? O Kim sempre com colocações muito bacanas aqui no programa. Se você tá dizendo que é o Lula da garrafinha, eu vou acreditar em você, Kim. Você manja. O Kim tá lá diretamente da Austrália, mandando pra gente as informações. Ele sempre participa. Aliás, queria agradecer, Kim, você que sempre dá essa colher de chá aqui pra gente. Tá aí as redes sociais dele. O Kim, olha lá. Os dossiês dele. Os dossiês do Kim Paim, muito famosos aí nas redes sociais. E ele que faz parte dessa nova geração. Como diz o nosso querido Superman, não é da velha mídia. Sim. A velha mídia é muito velha. Muito. Não é? Antiquada. É meio Aquele Miriam jornal Leitão. amarelado. É, isso. É uma pessoa Uma antiquada. social velha.